Salve, salve galerinha, tudo tranquilo com vocês? Professor Léo na área e hoje vamos falar sobre escravidão antiga, escravidão moderna e servidão, pessoal. Bom, o que seriam escravidão moderna, escravidão antiga e servidão? Ambas são formas de exploração da mão de obra humana ao longo do processo histórico, ou seja, ao longo de toda a história, tá? O que o professor preparou aqui para vocês? De antemão, eu já preparei a definição de escravidão para vocês. Escravidão, pessoal, é uma relação de trabalho onde um indivíduo passa a ser escravizado, ele passa a ser uma propriedade de alguém. Esse indivíduo, portanto, ele não tem mais responsabilidade sobre a sua própria vida. Quem decide sobre a vida dessa pessoa é um outro indivíduo, ok? Bom, diante dessa informação, vamos então para escravidão antiga. A escravidão antiga, coloquei já aqui na lousa para vocês, como modelo clássico, Roma e Grécia, né? Ah, professor, ocorreu a escravidão na antiguidade em outras regiões? Sim, nós tivemos escravidão no Egito, nós tivemos escravidão na Mesopotâmia, nós tivemos escravidão também na região da Palestina. Mas como exemplo clássico, nós vamos utilizar aqui Roma e Grécia, onde o indivíduo ele passará a ser escravizado ou por guerra, ou por dívida. O que isso significa? Significa que os romanos iam conquistar uma nova região. Eles chegavam naquela região e acabavam escravizando aquele povo utilizado como mão de obra gratuita para os romanos. E assim esses indivíduos eram colocados para trabalhar ou na lavoura, ou trabalhar na mineração, ou trabalhar também nas cidades. Aqui, pessoal, eu coloquei para vocês guerra ou dívida. Dívida também, esse indivíduo, quando ficava devendo para alguém, ele poderia se entregar a este alguém até saldar a sua dívida. E aí esta pessoa que passa a ser a proprietária desse indivíduo escravizado decide sobre a vida desse indivíduo até ele saldar a dívida. Depois que ele saldou, ele acaba se tornando um homem livre novamente. Ok? Bom, vamos agora para a escravidão moderna. A escravidão moderna é aquela que irá ocorrer com o processo de colonização da América, né? A ocupação da América. E aí nós vamos ter lá, com as grandes navegações, sendo inserido na lógica mercantilista a escravidão. Nós vamos ter aí o tráfico negreiro sendo incluído dentro desse processo, a escravidão também dos indígenas. Então, portanto, coloquei aqui para vocês, a escravidão moderna, ela tem início aqui na questão do transatlântico, né? É uma escravidão onde nós temos um planejamento, ou seja, o indivíduo ele não vai ser escravizado por guerra, não haverá batalhas para conquistar outros povos, haverá sim a perseguição desses povos por causa de sua cor e por causa de sua origem. Estamos falando aqui, de uma relação étnico-racial. E aí esses indivíduos eles serão utilizados para trabalhar nas lavouras, para trabalhar na mineração ou até mesmo nas cidades, tá? Então nós temos aqui uma relação étnico-racial, ok? Beleza? Bom, definimos, portanto, a escravidão antiga e a escravidão moderna de forma bem sucinta, lembrando que vocês já viram esse assunto em aula, né? E agora vamos lá definir a servidão, que também vocês já viram lá no 6º ano, tá, pessoal? Então vejam lá, o que seria a servidão? Servidão é uma relação de trabalho onde o indivíduo ele não é propriedade de alguém, ele é um indivíduo livre. Um indivíduo livre que precisa de proteção, que precisa de moradia, que precisa de uma terra para cultivar. Esse indivíduo, portanto, ele vai trabalhar para alguém em troca de tudo isso, né? Um exemplo clássico que nós temos a ocorrência da servidão é a Idade Média,
onde os indivíduos que estavam nessa condição de livre precisavam de moradia, precisavam de proteção, eles trabalhavam para o senhor feudal em troca de todos esses pontos. E aí, portanto, esse indivíduo ele deve obrigações. Ele não é um indivíduo privado de sua liberdade. É um indivíduo que está na condição de livre, mas ele ainda assim tem algumas reservas à sua liberdade. Por exemplo, não poderia deixar a terra sem autorização do senhor feudal. Esse indivíduo, portanto, trabalhava nos mansos senhoriais, pagava as obrigações, pagava as banalidades, pagava os impostos, tudo para que ele pudesse sobreviver e viver nesse período. Ok, pessoal? Espero ter contribuído aí com vocês. Um beijão. Tchau, tchau.